Começa agora o Rede TV News, com Boris Casoy e Amanda Klein. Boa noite. Olá, boa noite. Polícia Federal abre segundo inquérito para apurar o ataque a Jair Bolsonaro do PSL. Segundo o último boletim médico, o candidato segue bem e começou uma dieta branda. E você vai ver também. Policial civil é morto durante tentativa de assalto em São Paulo. Greve geral paralisa a Argentina e cancela voos aqui no Brasil. Esta é a quarta paralisação contra o governo Macri. Seguindo a tradição, o presidente Michel Temer discursa na abertura da Assembleia Geral da ONU. Verificar o quanto fizemos em pouco tempo de governo. Dissemos não ao populismo. O presidente Donald Trump ataca o Irã e impõe novas sanções à Venezuela. As principais notícias do Brasil e do mundo, agora no Rede TV News. Faltando menos de 2 semanas para a votação, a Justiça Eleitoral começou a preparar as urnas eletrônicas que serão usadas em todo o país. A novidade é que a população pode ajudar a fiscalizar esse trabalho de perto. A urna eletrônica está presente nas eleições do país há 20 anos. Mas será que o eleitor confia nessa máquina de votação? É uma questão de tecnologia, de confiabilidade, que não vai ter talvez um erro humano. A de papel é mais segura, mesmo que demore mais a sair o resultado, mas é mais confiável. Nas redes sociais, ela foi alvo de polêmicas. Pesquisa feita por uma das maiores empresas de segurança digital do mundo observou que 9 em cada 10 brasileiros temem que o sistema eletrônico possa ser violado. Em meio a toda essa polêmica envolvendo o uso da urna eletrônica, o TRE de Minas Gerais resolveu abrir para o público a preparação das máquinas que serão usadas nesta eleição aqui no estado. Em uma visita guiada, o eleitor pode acompanhar a inserção dos dados e fotos dos candidatos. O Gabriel é advogado e se inscreveu para acompanhar todo o processo de perto. Parece seguro, o que não significa dizer imune à fraude. Um processo trabalhoso, com várias etapas, complexos, que daria, digamos assim, bastante dificuldade para ser burlado. De acordo com o TSE, cerca de 500 mil urnas serão utilizadas em todo o país no primeiro turno das eleições. A expectativa é de que menos de 1% delas sejam substituídas por mau funcionamento. Tem vários procedimentos de segurança, tanto técnicos quanto procedimentais, que garantem essa segurança no voto eletrônico. Por mais que as autoridades insistam na segurança das urnas eletrônicas, há muita gente, inclusive do setor de informática, que tem dúvidas a respeito. Quem duvida, invoca sistemas considerados seguríssimos, como o da NASA e do Pentágono, por exemplo, que já foram invadidos por hackers. O presidente da República em exercício e presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, disse nesta terça-feira que ninguém se arriscará a desafiar a democracia no Brasil. A declaração foi dada a comentar a possibilidade de algum candidato ao Palácio do Planalto questionar o resultado das urnas na Justiça. Tenho certeza que todos os candidatos que hoje estão colocados para a disputa do primeiro turno têm clareza de que o respeito às regras do jogo faz parte da possibilidade de uma vitória em um eventual segundo turno. Ninguém vai se arriscar a desafiar a democracia no Brasil. Nós estamos atentos a defender a democracia no Brasil. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal negou o pedido da defesa do ex-ministro Gedel Vieira Lima para quebrar o sigilo telefônico do Núcleo de Inteligência da Polícia Federal em Salvador. Os advogados queriam saber
qual o número de telefone responsável pela denúncia que levou a PF até o apartamento na capital baiana, onde foram encontrados 51 milhões de reais em espécie. O dinheiro teria origem ilícita e pertenceria ao ex-ministro. No mesmo julgamento, o colegiado concedeu à defesa acesso ao material utilizado na perícia feita no imóvel. Já o pedido de liberdade de Gedel deve ser decidido individualmente pelo relator do caso, ministro Edson Fachin. Vamos conversar com o nosso comentarista de política, Reinaldo Azevedo. Oi, Reinaldo, boa noite. Por que você diz que a decisão de hoje do Tribunal de Justiça do Rio sobre aquela advogada algemada durante uma audiência naturaliza a violência? Boa noite, Amanda. Boa noite, Boris. Olha, uma das coisas mais lamentáveis, mais asquerosas de que eu tive notícia nos últimos tempos. E aí você vai perguntar, mas o que isso tem a ver com política, Reinaldo? Isto é política na veia. Essa é a verdadeira política da brutalidade que está começando, que alguns querem naturalizar no país. Só para lembrar, a advogada Valéria Lúcia dos Santos estava numa audiência de conciliação, que estava sendo comandada por uma juíza leiga. A juíza leiga é uma advogada que exerce o papel excepcional de juiz. E ela, ali, diante de uma resposta negativa da justiça para sua cliente, ela pediu para ter acesso à contestação da empresa. Era um caso de telefonia. A juíza negou este acesso e aquele era o último momento, o único momento em que a advogada tinha para ler a contestação. Se ela perde aquilo, ela não tinha mais como ter acesso. A juíza, por alguma razão, se negou, deu por encerrada a sessão. A Valéria Lúcia dos Santos, advogada negra, protestou e disse que exigia a presença de um delegado da OAB, da Ordem dos Advogados do Brasil, que se encontrava no prédio, e se negou a sair do recinto porque ela queria a continuidade da sessão. Bom, o que temos é o seguinte: faltam passagens no vídeo, mas vemos claramente a advogada no chão, algemada, o que contraria, inclusive, súmula do STF. Uma advogada no exercício da função foi algemada, eu já tratei do assunto aqui. Muito bem, fez-se uma comissão, isto aconteceu em Duque de Caxias, no Rio, fez-se uma comissão para avaliar a questão no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. O senhor Joaquim Domingos de Almeida Neto, desembargador, chegou à conclusão, Amanda, que a advogada se jogou. Ela se jogou e aí começou a se bater. Para que não fosse ferida, olha só, os policiais então resolveram algemá-la. Que gente generosa, não é? Essa decisão não tem valor legal nenhum, como, aliás, chamou a atenção a AB, e é uma vergonha. Eu diria que ela está, deixe-me ver, mais ou menos, guardadas as devidas proporções, para a conclusão do inquérito militar que chegou ao seguinte resultado no atentado do Rio Centro, no dia 30 de abril de 1981, quando 2 militares do Serviço de Inteligência do Exército tentaram explodir 2 bombas onde estavam milhares de pessoas para tentar interromper o processo de abertura política. Segundo o inquérito aberto, aquilo tinha sido obra da própria esquerda. E só não aconteceu uma tragédia porque a bomba acabou explodindo antes e acabou matando um dos terroristas. Chegaram à conclusão de que a culpa era das possíveis vítimas. A mesma coisa aconteceu com Vladimir Herzog em outubro de 1975, preso pelo DOI-CODE no dia 24, apareceu morto no dia 25, enforcado. Conclusão da polícia técnica. E ele nem morreu enforcado, ele se enforcou, não tinha nem altura para ele se enforcar. Ou seja, ele suicidou, culpa também da vítima. Então nós estamos hoje numa fase em que, se você quer saber quem é o culpado pelas mazelas do Brasil,
Se você quer saber quem é culpado por tudo que não dá certo no Brasil, se você quiser saber quem é culpado pela violência, faça o seguinte, procure a vítima. A culpada ou o culpado são sempre aqueles que sofrem as ações de brutalidade. Eu li o relatório cheio de vergonha, cheio de asco. Enquanto o país abrigar coisas assim, nós estaremos marchando mais para a barbárie do que para a civilização. Faz o seguinte aí, querido, você que está em casa, querida, você que está em casa, ou em qualquer lugar que esteja ouvindo, faça a opção. Eu vou querer a civilização ou vou querer a barbárie? Eu já escolhi, é a civilização. É isso aí. Reinaldo, boa noite e até amanhã. Os candidatos Marina Silva, da Rede, Geraldo Alckmin, do PSDB, Álvaro Dias, do Podemos, e Henrique Meirelles, do MDB, não aceitaram o encontro proposto para reunir o chamado Centro Democrático. A reunião marcada para hoje foi proposta pelo ex-ministro da Justiça, Miguel Reale Júnior. Segundo o jurista, muitos se sensibilizaram com a ideia, mas a negociação para a reunião foi difícil e fracassou. João Amoedo, do Partido Novo, também foi convidado, mas recusou. É compreensível que forças que se opõem ou não confiam em Bolsonaro, ou então não querem a volta de Lula ao comando do governo através de Haddad, tentem se unir para buscar uma terceira via, uma outra solução. O fracasso até agora dessa tentativa decorre basicamente do fato de que ela é tardia e as divergências entre os candidatos chegaram a níveis muito altos. Há também aqueles que esperam a oportunidade de vender seu apoio ao vencedor. Veja agora como foi o dia dos candidatos à presidência da República em campanha eleitoral pelo Brasil. Fernando Haddad, do PT, participou de uma caminhada no centro de Campinas, no interior de São Paulo, e de um ato político na Catedral Metropolitana. O candidato disse que, se for eleito, dará apoio à produção de biocombustíveis e utilizará parte das reservas cambiais para iniciar o processo de substituição do atual modelo de matriz energética por energias solar e eólica. Nossa campanha é sempre propositiva, sem ataques nem pessoais, nem partidários. Ciro Gomes, do PDT, fez campanha em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, e disse que pretende instaurar uma política tributária mais simples, com taxas mais baixas para os mais pobres e capital de giro com juros menores. O candidato também falou como pretende modificar a política de segurança pública no combate ao crime organizado. Ao invés de tanque de guerra, fuzil apontado para a comunidade pobre, nós vamos infiltrar a inteligência policial, a espionagem nas organizações criminosas. Geraldo Alckmin, do PSDB, fez caminhada no bairro da Liberdade, bairro de tradição japonesa na região central de São Paulo. O candidato disse que o foco do seu governo é recuperar a economia, gerar emprego e renda, e o turismo é uma grande alternativa. Cursos técnicos, tecnológicos, turismo de negócios, turismo religioso, turismo nas praias, turismo de aventura, turismo na montanha, estâncias climáticas. O Brasil tem tudo para ser o campeão aí do turismo. Marina Silva, da Rede, lançou hoje em São Paulo um plano para acabar com a burocracia no país. A candidata pretende criar uma plataforma digital que facilite a vida da população e que diminui burocracia, como, por exemplo, na hora de tirar um documento ou abrir uma empresa. Adoro essas promessas, são todas lindíssimas. Vamos ver agora como foi a agenda dos demais candidatos à presidência.
João Amoedo, do Novo, desembarcou em Uberlândia, na região oeste de Minas. O candidato fez uma apresentação na Associação Comercial e Industrial e deu uma coletiva de imprensa no Center Shopping Uberlândia. Álvaro Dias, do Podemos, caminhou entre os eleitores no mercado municipal da Lapa, na zona oeste de São Paulo. O candidato diz que a extrema-esquerda populista arrasou o Brasil e a extrema-direita não tem solução para os problemas do país. A solução está no equilíbrio, na maturidade, no bom senso, na inteligência das pessoas que querem somar forças para a construção do futuro. Henrique Meirelles, do MDB, conversou com comerciantes e populares durante visita ao Mercado Municipal de São Paulo. O candidato falou com a imprensa sobre a possibilidade de união dos candidatos de centro. Basta o senhor Geraldo Alckmin desistir, outros desistirem. Por quê? Porque a minha candidatura está crescendo. Vera Lúcia, do PSTU, concedeu entrevista na sede do Diretório Nacional do partido. A candidata diz que, se for eleita, vai ter que lutar imediatamente contra a reforma da Previdência e contra os ataques que recaem sobre a classe operária. João Goulart Filho, do PPL, fez campanha em Araras, no interior paulista. O candidato deu entrevistas e se reuniu com lideranças políticas e empresariais e da sociedade civil em visita ao projeto de moradia popular da Central da Cidadania. José Maria Mael, da Democracia Cristã, fez campanha no litoral paulista. O candidato fez caminhada e cumprimentou eleitores em Cubatão e no Mercado do Peixe, na Ponta da Praia, em Santos. Guilherme Boulos, do PSOL, se reuniu com estudantes no Centro Universitário de Pesquisas e Estudos Sociais da Universidade de São Paulo. Cabo Daciolo, do Patriota, não teve agenda pública. A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, disse hoje que não vê problema nenhum em eventual indulto ao ex-presidente Lula. A petista fez a afirmação uma semana depois de o candidato do próprio partido, Fernando Haddad, garantir que, caso eleito, não vai dar perdão ao ex-presidente. Indulto é uma previsão constitucional. O Lula é inocente. Eu não veria problema nenhum de um presidente eleito dar indulto para o presidente Lula. Acharia absolutamente normal. Mas nós vamos respeitar a decisão do presidente. Se ele não quer, nós vamos respeitar. E olha, o Ibope acaba de divulgar uma nova pesquisa de intenção de votos para a eleição ao governo de São Paulo. Paulo Scaff, do MDB, e João Dória, do PSDB, seguem tecnicamente empatados, com 24% e 22%, respectivamente. Portanto, o Scaff ligeiramente na frente. Márcio França, do PSB, aparece em terceiro lugar, com 12%. Luiz Marinho, do PT, tem 6%. Major Costa e Silva, da Democracia Cristã, 4%. Professora Elisete Arelaro, do PSOL, 2%. Marcelo Cândido, do PDT, professor Cláudio Fernando, do PMN, Rodrigo Tavares, do PRTB, Toninho Ferreira, do PSTU, Rogério Schecker, do Novo, e Lília Miranda, do PCO, tem 1% cada. A porcentagem de brancos e nulos chega a 18%. 7% não sabem ou não responderam. Outros dados da pesquisa Ibope você encontra no portal da Rede TV. Dória está sendo acusado de formar, aí por baixo do pano, uma duplinha com Bolsonaro. Claro, ele deveria, teoricamente, estar apoiando o candidato do seu partido, Alckmin, mas está na onda de Bolsonaro. Não sei se é verdade, dizem. A Eletrobras Roraima suspendeu o uso da energia da Venezuela. Está operando há 8 dias com térmicas locais. O estado é o único do país que não faz parte do sistema de interligação nacional e depende da energia do país vizinho. A decisão foi tomada pelos constantes apagões do estado. Só este ano, Roraima registrou 65 blackouts, quase o dobro de todo o ano passado, quando foram registrados 34. Uma reunião nos próximos dias deve definir a situação do fornecimento de energia elétrica a Roraima. Há algumas semanas, o governo da Venezuela ameaçou cortar o fornecimento de energia a Roraima por falta de pagamento. É evidente que o Estado não pode depender de um outro país no fornecimento de energia elétrica, de um país que vive uma situação como a Venezuela. E essa solução do uso das térmicas, que são altamente poluidoras e produzem energia cara,
pode servir de complemento para um sistema, mas não serve para uma matriz energética, mesmo de um estado pequeno como Roraima. 230 venezuelanos foram levados em um voo da Força Aérea Brasileira de Roraima para o Paraná e Rio Grande do Sul. A ação é a 10ª etapa do chamado processo de interiorização do governo federal. Desde abril, 17 voos foram realizados e oito estados do país e o Distrito Federal receberam venezuelanos que estavam vivendo em Roraima. Em meio à crise política e humanitária na Venezuela, mais de 2 milhões de migrantes deixaram o país em 3 anos. Um relatório internacional concluiu que só o Brasil já recebeu até agora 25 mil refugiados. Um caminho de desespero, coragem e esperança. Caminho que garantiu uma vida melhor para Flávia. Venezuelano, ele é engenheiro formado e vive há 1 ano como refugiado no Brasil, trabalhando como gerente de um hostel. A situação lá é muito difícil. Na real, para a pessoa poder procurar comida, é tipo uma situação que você tem que pegar 4 a 6 horas fazendo uma fila para poder comprar coisas básicas como óleo, arroz, no caso que você consiga. E o salário, tipo, dá para coisas muito pequenas. Este pesquisador afirma que esta é considerada a maior crise migratória na história recente da América Latina. Está provocada por uma crise humanitária, uma crise de direitos humanos, econômica e política na Venezuela, da qual o último responsável é o governo da Venezuela, que não está permitindo a entrada de ajuda humanitária no país. A população da Venezuela é estimada em 32 milhões de habitantes. Entre 2014 e 2017, cerca de 2 milhões e 300 mil cidadãos deixaram o país em busca de refúgio. A Colômbia foi o país que mais recebeu imigrantes até agora, cerca de 1 milhão, seguido pelo Peru, Equador, Chile e Argentina. Os Estados Unidos receberam mais de 72 mil solicitações de refúgio. E aqui no Brasil, o relatório mostrou que 25.300 venezuelanos conseguiram permissão para residência temporária e outros quase 33 mil aguardam decisão. A cidade de São Paulo já recebeu cerca de 300 venezuelanos por meio de um programa de acolhimento da prefeitura. Só que o número total de refugiados por aqui já é bem maior do que isso. Muitos deles têm contado com o apoio de uma ONG que incentiva a contratação de refugiados para novas vagas de emprego. E os milhares de candidatos não são apenas da Venezuela, mas também de vários outros países em crise. Uma ação elaborada pela fundadora da ONG cadastrou o currículo de imigrantes em um totem, para ser exposto pela cidade. Assim, quem passar por ele pode conhecer a história de algum refugiado. Cada história é muito impactante, é muito difícil, é muito carregada de emoção. E no momento que você está se emocionando com essa história, você recebe o currículo dessa pessoa nas suas mãos e fala, agora o destino de você está unido. Mari chegou há apenas 1 mês ao Brasil. Agora está trabalhando com a ONG e sonha em construir uma família por aqui. A gente não pode ter filhos lá, não tem como manter, é difícil. A gente que quer ter uma família tem que sair, buscar melhores oportunidades. O candidato à presidência pelo PSL, Jair Bolsonaro, segue se recuperando em São Paulo. O boletim médico divulgado hoje mostra que o presidenciável apresenta boa evolução. A repórter Débora Oliveira tem mais informações. Débora, boa noite. Boa noite, Boris, Amanda, boa noite a todos. Olha, de acordo com os médicos, Jair Bolsonaro está bem, estável, sem febre e também nenhum tipo de infecção. Ele começou hoje uma dieta branda, com alguns alimentos cozidos, carnes grelhadas, algumas frutas, mas ainda com poucas fibras, porém ele está respondendo bem a essa nova alimentação. Jair Bolsonaro também continua fazendo todo aquele processo de fisioterapia, de reforço pulmonar, reforço muscular, com caminhadas fora do quarto, o que faz parte do processo de recuperação de qualquer paciente que venha
UTI de um período de longa internação. Agora, mais cedo, houve uma movimentação aqui na frente do chefe da segurança, junto com o pessoal da Polícia Militar, que está aqui de plantão desde o início da internação do candidato à presidência da República. Eles não conversaram oficialmente com a imprensa, mas deu para perceber que eles falavam aí já sobre o esquema para a saída aqui de Jair Bolsonaro. Porém, Jair Bolsonaro recebeu hoje várias visitas, vários parlamentares que na saída também conversaram com jornalistas e todos eles afirmaram a mesma coisa. Jair Bolsonaro está muito bem, alegre, contando piadas e que por ele mesmo, ele já sairia correndo aqui do hospital hoje. Porém, é importante lembrar que os médicos ainda não deram nenhuma previsão de alta. Débora Oliveira, ao vivo de São Paulo para o Rede TV News. Obrigada, Débora. E a Polícia Federal abriu um segundo inquérito para apurar o ataque a Bolsonaro. De acordo com o delegado regional de combate ao crime organizado em Minas Gerais, Rodrigo Moraes, o novo inquérito foi instaurado para apurar a participação de outras pessoas no ataque contra Jair Bolsonaro. A Polícia Federal também vai investigar o possível envolvimento de uma organização criminosa no atentado. Os peritos ainda trabalham no material apreendido com Adélio, como agenda de contatos, troca de telefonemas e mensagens via aplicativos nos dias que antecederam o ataque. Isso teria motivado a investigação de novos suspeitos. Na semana passada, a Justiça deu mais 15 dias para o primeiro inquérito ser concluído. Até o momento, a Polícia Federal sustenta que Adélio Bispo de Oliveira agiu sozinho. Nesta segunda-feira, ontem, portanto, em entrevista à Rádio Jovem Pan, nós exibimos um trecho aqui, Bolsonaro criticou a Polícia Federal e afirmou que Adélio teve sim ajuda para cometer o crime. Vamos ouvir. Foi para cumprir a missão, quase que na certeza que não seria como. Teria gente ao lado dele. E isso realmente, pelo que eu ouvi dizer, não tenho certeza ainda, a Polícia Civil lá de Juiz de Fora está bem mais avançada que a Polícia Federal. Porque o depoimento que eu vi do delegado da PF que está conduzindo o caso, realmente um depoimento para abafar o caso. Eu lamento o que eu ouvi ele falando, dá a entender até que age em parte como uma defesa do criminoso. Então, isso não pode acontecer. Em São Paulo, uma aluna de uma tradicional escola estadual no centro da cidade denunciou um professor de educação física por assédio. Depois desse caso, houve outros relatos à diretoria do colégio. Aqui disse que está tendo uma confusão de um professor do Marina de educação física e está sendo acusado de pedofilia porque mexeu com uma aluna. Esse vídeo, gravado pela mãe de um estudante, é da última sexta-feira, dia em que uma menina de 11 anos relatou ter sido assediada pelo professor de educação física. Ela contou para os pais, que decidiram fazer um boletim de ocorrência. No documento está registrado que, após a aula, o professor se sentou ao lado da menina e perguntou a ela se era virgem, se perderia a virgindade com um homem mais velho e se trocaria fotos nuas com ele. Por telefone, nós conversamos com o pai da menina. Ele não quis gravar, mas disse que tentou contato com o professor antes de fazer o BO e não foi atendido. Disse ainda que só vai se pronunciar depois que o professor for ouvido. Depois dessa acusação, outras alunas também procuraram a diretoria aqui da escola. Para a polícia, a diretora disse que elas foram em solidariedade à colega, mas o delegado responsável pelo caso quer ouvir as meninas para saber se elas também foram vítimas de assédio. Nós conversamos com algumas mães que não quiseram se identificar. Elas estão assustadas. Já fazem um bom tempo, pelo que falaram para mim, que elas foram assediadas por esse cara, porém só agora elas tiveram coragem para relatar sobre isso. Eu não deixei ela nem vir para a escola, ela não vai vir até eu saber se vai resolver a situação. A diretora foi notificada e prestou depoimento à polícia. Imagens das câmeras de segurança da escola também devem ser analisadas para tentar obter provas sobre as acusações. Angariar o máximo de prova possível, porque como se trata de criança, todo cuidado é pouco, tanto com relação à própria criança, como também ao professor que está sendo indicado como provável autor, né? Então foi instaurado um inquérito policial para apurar essa conduta com relação ao que for angariado de prova. Ao final ele vai ser intimado para prestar os esclarecimentos devidos. A produção do Rede TV News tentou localizar o professor de 41 anos de idade, mas não teve nenhum retorno.
Ontem ele foi à delegacia para registrar um boletim de ocorrência. Nele, disse que está na rede pública de ensino há 12 anos e agora está sendo acusado injustamente de estupro e pedofilia, que teve o carro atacado por desconhecidos e que passou a receber ameaças. Em nota, a Secretaria de Estado da Educação disse que o acusado foi afastado imediatamente e que, se forem comprovadas as denúncias, o contrato de trabalho do professor será extinto e ele demitido. A gente coloca nossos filhos dentro da escola com a segurança de que eles vão ter uma boa educação e de que nada de ruim vai acontecer. E a gente se depara com uma situação dessa, realmente é assustador para os pais. Um policial civil foi morto durante uma tentativa de assalto na zona leste de São Paulo. 3 suspeitos foram presos. Imagens de câmeras de segurança mostram 2 suspeitos caminhando pela calçada. Minutos depois, um rapaz armado volta correndo e entra em uma viela. De acordo com a polícia, o horário que aparece no vídeo está errado. O crime aconteceu por volta das 8 da noite. Salvador Gonçalves Neto, de 53 anos, foi abordado pelos criminosos em frente a este pet shop. Ele tinha acabado de sair da delegacia onde trabalhava, a cerca de 500 metros do local onde foi assassinado. Salvador não chegou a disparar a arma. Testemunhas contaram que ouviram gritos de polícia, polícia. Eram os bandidos reconhecendo o policial. Ao todo foram dados 4 disparos. Um deles atingiu o Salvador no peito. O outro foi assim. Os bandidos já tinham saído. Um deles voltou e deu o último tiro no rosto dele. Um dos bandidos fugiu por essa viela. Os demais seguiram pela rua. E os 3 foram localizados um pouco depois, conversando tranquilamente numa praça perto daqui. Um dos suspeitos já é velho conhecido da delegacia onde Salvador trabalhava. Ele reconheceu, sabia que o Salvador trabalhava aqui. Só no nosso período ele entrou umas 20 vezes aqui, quando menor preso. Quem mora na região reclama da falta de segurança. Muito perigoso mesmo. A gente anda com medo, não, assim, tem que estar atento a tudo. Cada dia que passa é só coisa ruim, uma atrás da outra. Salvador trabalhava há mais de 30 anos como policial. Ele deixa a esposa e 2 filhas. Um idoso foi torturado e morto dentro de casa em Fortaleza. 2 suspeitas foram presas. Elas eram as cuidadoras da família. O crime foi nesta casa em uma avenida movimentada de Fortaleza. José Ayrton Farias de Oliveira tinha 64 anos, era divorciado e morava com a mãe. Na casa trabalhavam 2 cuidadoras de idosos. Segundo a Secretaria de Segurança, o crime foi descoberto quando um terceiro cuidador de idosos, que já trabalhava para a família, veio até aqui a casa do seu Ayrton, chamou o nome dele no portão e ninguém atendeu. Ele achou estranho e acionou a polícia. Quando os PMs chegaram aqui, olharam por cima do muro e viram o corpo do idoso no chão com sinais de violência. A polícia entrou na casa e prendeu as 2 cuidadoras. Na saída, gritos da população. Muita crueldade dela, da parte delas, né? Fazer isso com ele, né? Porque ele não merecia isso, não. As mulheres, que têm 46 e 50 anos, confessaram o crime. Elas cuidavam da mãe de seu Ayrton, que tem problemas de saúde. A idosa teria ficado sem receber alimentação das cuidadoras durante 3 dias e foi atendida por uma equipe médica. Só neste ano, o Disque 100 registrou mais de 16 mil casos de violência contra idosos em todo o Brasil. Em Ferraz de Vasconcelos, na Grande São Paulo, uma tentativa de assalto terminou em troca de tiros entre criminosos e policiais. Um bandido foi baleado e o outro conseguiu fugir. Uma criança de 2 anos, que estava em uma van escolar, acabou atingida no abdômen. Ela foi levada ao pronto-socorro em estado grave e passa agora por uma cirurgia. A cerimônia de abertura da Assembleia das Nações Unidas foi marcada por momentos sérios, mas também de descontração. 193 países participam do encontro. Os detalhes com a correspondente Luciana Camargo. Pela primeira vez na história, a Assembleia Geral da ONU foi presidida por uma mulher latino-americana, a ex-chanceler do Equador, María Fernanda Espinosa Garcés. A representação de protocolo que acompanhe a sua excelência ao estrado.
Mantendo a tradição de quase 7 décadas, o presidente brasileiro Michel Temer fez o discurso de abertura das nações. Nele disse que a diplomacia e o multilateralismo são fundamentais para a segurança global. Falou da crise migratória e citou o acolhimento brasileiro aos refugiados da Venezuela. Antes de terminar o pronunciamento, comentou sobre seu governo e a transição de poder no Brasil. Vencemos a pior recessão da nossa história. Recessão com severas consequências para a sociedade, sobretudo para os mais pobres. Recolocamos as contas públicas em trajetória responsável e restauramos a credibilidade da economia. O país que entregarei a quem o povo brasileiro venha a eleger é melhor do que aquele que recebi. Tradicionalmente, depois de Temer, Donald Trump deveria discursar, mas o presidente americano se atrasou. O protocolo foi mudado. Lenín Moreno, líder do Equador, foi o segundo a falar. E quando chegou a vez de Trump, ele atacou o Irã, dizendo que os líderes do país fazem parte de uma ditadura corrupta para semear o caos, a morte e a destruição. O chefe da Casa Branca também criticou o socialismo da Venezuela e anunciou novas sanções contra a mulher do presidente Nicolás Maduro e a alguns ministros chavistas. A partir de agora, todos ficam proibidos de ter negócios nos Estados Unidos. Em menos de 2 anos, minha administração realizou mais do que qualquer administração na história do nosso país. A América é tão verdadeira. E no momento de autoelogio, ele quebrou o gelo da plateia. Não esperava essa reação, mas está tudo bem. Horas depois, foi a vez do líder iraniano responder a Donald Trump. Ainda dentro da plenária, Hassan Rouhani disse que as sanções de Washington contra o Irã beiram o terrorismo econômico depois que os Estados Unidos restabeleceram as punições contra o país após a saída do acordo nuclear. Outro momento de descontração foi a chegada da primeira-ministra da Nova Zelândia, Jacinda Ardern, com a filha Neve, de 3 meses, no colo. Não é sempre que um bebê participa de uma sessão na Assembleia da ONU. Luciana Camargo, direto de Nova York, para o Rede TV News. O presidente Temer usou o seu espaço para falar para o Brasil internamente. Realmente, ele entrega um país muito melhor do que recebeu. O presidente assumiu uma economia destruída pela catastrófica gestão petista, que é a verdadeira herança maldita. Fez alguns avanços importantes que tiveram seu curso praticamente interrompido pelo episódio das gravações de Joesley Batista e outras denúncias de corrupção contra o presidente Temer. Por sua vez, a ONU tem um papel cada vez mais reduzido no mundo e essa Assembleia não resolve absolutamente nada. Chegou a hora da previsão do tempo para todo o país com a Gabriela de França. Olá, boa noite. Hoje foi mais um dia com altas temperaturas em várias cidades brasileiras. Na capital paulista não foi diferente. Além do calor, a gente teve aí uma baixa umidade do ar. E quando o clima fica assim, muito quente e seco, a qualidade do ar só piora. A cidade de São Paulo ficou hoje assim, olha, com essa fina camada de poluição na atmosfera. Para resolver isso e melhorar a qualidade do ar, só com chuva. E ela vem amanhã, viu? As pancadas estão previstas aí para todo o estado de São Paulo, áreas do sul, do Rio de Janeiro e também de Minas Gerais. É chuva forte que pode vir aí com vendaval, até granizo e trovoadas, viu? Na capital paulista amanhã, o dia pode amanhecer com bastante névoa e antes das pancadas de chuva esquenta muito, chega a 34 graus e as pancadas ocorrem só no finalzinho da tarde. O clima é parecido lá em Manaus, no norte do Brasil, faz muito sol, calor de 35 graus e chove a partir da tarde. Agora a gente vai lá para Florianópolis. Por lá o tempo fica mais carregado, fechado, o sol praticamente não aparece e a chuva forte vem acompanhada de muitas trovoadas, máxima de 25 graus. E ainda deve chover muito lá no sul do Brasil, principalmente entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Por isso o alerta aí para chuva forte com vendaval continua na região. No restante do Brasil a gente vai ter uma quarta-feira com mais umidade, as pancadas
pancadas de chuva vão se espalhar mais, elas devem atingir aqui norte do Piauí, do Maranhão, praticamente todos os estados do norte do Brasil, passando pelo Mato Grosso do Sul, até o sul do Brasil. Nessa outra área em amarelo, nem uma gota de chuva, o tempo fica seco, ensolarado, firme aí em praticamente todo o Nordeste, no Tocantins, Goiás, Minas, Espírito Santo e na metade norte do Rio de Janeiro. Vamos olhar as temperaturas para amanhã? Mínima de 17 graus em Brasília e de 25 graus em São Luís. Já começa bem quente por lá. A máxima para amanhã no Rio de Janeiro chega aos 34 graus. Vai ser mais um dia de muito sol e calor. E em Porto Alegre sobe mais. Olha só, chega aos 27 amanhã nessa quarta-feira. E para saber outras temperaturas, é só clicar no site da Rede TV. Uma ótima noite para você. Tchau, tchau. E uma última informação. O candidato do PDT à presidência da República, Ciro Gomes, deu entrada hoje à tarde no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. O presidenciável teria se sentido mal e se submetido ao exame de tomografia. A assessoria de Ciro Gomes não confirma o mal-estar. Segundo a assessoria do pedetista, ele apenas passou por exames de rotina já agendados. O Hospital Sírio-Libanês informou não estar autorizado a dar informações sobre o paciente. Mas que é estranho né? A gente fica em contato aqui, eu estou em contato com a campanha do Ciro, que repete que se tratam de exames triviais. Ele teve um tempinho na campanha e foi até o Hospital Sírio-Libanês. Lembrando que amanhã tem debate, então parece estranho de qualquer forma. O Rede TV News fica por aqui. Uma boa noite. Uma ótima noite para você. Até amanhã.